curioso. Pense no negócio que me deixou doente de raiva. Foi ficar com a sensação de que o último vídeo que eu fiz, que acabou de sair, eu não ter ficado 100% satisfeito com a explicação que eu fiz para vocês. Por isso, eu decidi voltar aqui e lavar toda a roupa suja que ficou pelo caminho. E para ficar ainda mais fácil para vocês, se no último vídeo que eu vou deixar aqui no card, logo acima, eu escrevi o que era uma taxa pré, agora eu desenhei. E desenhei o comportamento dela frente à oscilação da nossa taxa base de juros, que é a Selic. E pelo amor de Deus, me diga que ficou bem claro. Eu quero feedback de todo mundo. E caso não tenha ficado, tudo bem. Eu volto aqui e gravo quantos vídeos forem necessários para poder você ficar satisfeito com a explicação. Eu não quero ninguém saindo daqui ainda com dúvidas. O curioso tem que vir aqui no canal e sair satisfeito. Para ficar mais fácil a compreensão de todo mundo, eu vou usar como exemplo um papel que não é tão comum no mercado. Você não vê normalmente, tá? Que seria uma taxa pré-fixada de um CDB. Qual é o normal de se encontrar no mercado financeiro? São CDBs atrelados ao CDI, ou seja, pós-fixado. Digamos que você adquiriu um título, um CDB, numa taxa pré de 12%. Tá aqui em cima mostrando. E esse CDB foi adquirido muito próximo do dia 16 de 3 de 2022, como está também aqui do lado. Esse gráfico que eu desenhei, ele representa todas as taxas Selic que foram definidas pelo Copom desde o dia 16 de 3 de 2022. A taxa Selic ela é definida a cada 45 dias, ou seja, após a divulgação da definição de uma taxa, 45 dias é definida uma nova taxa, que pode ser majorada, diminuída ou mantida. Essa linha vertical chamamos de eixo Y. Nele estão representadas algumas taxas Selic, que foram definidas em algum momento. Nesse eixo X, que é esse eixo horizontal, estão os períodos de definição dessa taxa. A distância do 1 para o 2, para o 3, para o 4, é de 45 dias, que é justamente o prazo que o Copom tem para poder escolher e definir uma nova taxa. Consequentemente, temos quase que 12 definições de taxa, conforme mostra aqui o gráfico do lado. Na verdade, nesse período, até o dia atual, foram definidas mais do que 12, devido a uma repetição que foi feita de taxa durante um prazo um pouco mais longo. Eu abreviei essa manutenção que foi feita no passado e representei com um momento. Nesse tão falado dia 16 de 3 de 2022, ficou definida que a taxa Selic seria de 11,75%. 45 dias antes, foi definida uma outra taxa, que eu não vou abordar aqui. Eu abordarei somente dessa data em diante, até os dias atuais. Cada marcaçãozinha dessa que eu fizer representa a definição de uma taxa 45 dias após a definição anterior. Neste momento, eu vou traçar uma linha que vai ficar visível para vocês no gráfico, onde representa o número 12, que é essa taxa pré que está acordada entre a gente. Tá? Perceba que, durante o período de manutenção deste título pré-fixado a 12%, houve momentos onde a taxa Selic estava menor do que 12 e houve momentos onde ela estava maior do que 12. E perceba na prática a oscilação da curva de juros, ou seja, a representação da taxa Selic durante o tempo. No momento que a taxa Selic está abaixo dessa taxa de juros pré-fixada que foi contratada nesse título que pertence a você, o teu papel ou título, ele está valorizado, está valendo mais do que a taxa Selic daquele momento. Nesse cenário inicial, onde a Selic está marcando ali 11,75% e a tua taxa pré a 12%, entenda que a sua taxa ela está valendo mais do que a Selic do momento. Neste outro cenário, onde a curva de juros subiu e ultrapassou
o valor da taxa contratada por você significa dizer que o seu título está valendo menos do que o mercado está pagando naturalmente, sem muito esforço. 100% do CDI já cobriria essa tua taxa. Ou seja, o teu título neste momento está desvalorizado. Isso quer dizer que você tomou algum prejuízo? Não, não é essa a questão. Nesse momento, se não foi o vencimento do título, você poderia estar ganhando mais do que essa taxa pré de 12%. Mas perceba que a curva de juros, ela cai. E ela fica menor do que os 12% que foi contratado lá atrás. Ou seja, neste momento, o teu título está mais valorizado, está valendo mais. Porque o que o mercado financeiro está oferecendo nesse momento é menos do que o teu título está pagando. Esse é o primeiro risco que se tem quando se contrata uma taxa pré-fixada. Porque você não acompanha a curva de juros. A curva de juros ela vai oscilar e o teu título vai estar ali no meio. Ele vai sentir tanto as oscilações para cima quanto as oscilações para baixo. Ou seja, desvalorizações, enquanto a curva de juros estiver maior do que o teu título, do que a tua taxa que foi contratada, ou a valorização dela no momento em que essa taxa de juros, a Selic, estiver mais baixa do que a tua taxa contratada lá no passado. Se até aqui você achou interessante o conteúdo que eu estou postando nesse vídeo, dá uma curtida, se inscreve no canal, mas fica ligado que não acabou ainda. Qual o segundo risco implícito na contratação de uma taxa pré-fixada? É que no vencimento desse papel, lá no final, você não conhece a taxa de juros. Por quê? Ela ainda está sendo composta, está sendo formada dia a dia, a cada momento. E no futuro, pode acontecer dessa curva se voltar para cima e ficar mais próxima da tua taxa contratada no passado. E tudo bem, foi um risco assumido no momento da contratação. Aí você pode dizer, eu entendi, Paulo, que eu sofro com essas oscilações da curva de juros, mas o que eu queria saber é o seguinte, existe a possibilidade de eu ganhar mais do que esses 12% que foi contratado? Uma boa notícia para você, existe sim a possibilidade de você ganhar mais do que os 12%. E eu vou te mostrar no gráfico agora. Neste momento que a curva de juros está aqui embaixo e o teu título está a 12%, você tem a possibilidade de vender este papel no mercado secundário. Vender para uma outra pessoa que está interessada nesse título e que ela acredita que a curva de juros vai baixar ainda mais. E esse papel tende a se valorizar ainda mais. Ou seja, o que ela te pagaria neste momento? Ela te pagaria os 12%, mais esse spread, essa diferença que está dos 12% até o valor da taxa atual. Por isso que o teu título está valorizado. Caso alguém entenda que a taxa vai subir e vai voltar para os patamares anteriores, próximos à taxa que você contratou, provavelmente não vão querer comprar, porque o título não vai estar com esse acréscimo de valor. Então, seria mais fácil comprar algo no mercado primário, comprar direto com o banco, e não passar por uma pessoa, por um terceiro que seria você, o intermediador, o vendedor desse papel, neste momento. E qual o cenário futuro dessa curva de juros? Não sabemos. Existem projeções, perspectivas feitas por estudiosos do mercado que vão tentar, de certa forma, adivinhar qual a projeção futura dessa curva. Por quê? Não existe uma definição correta do que está por vir. Por quê? Amanhã pode acontecer alguma coisa, alguma guerra no mundo, algum acontecimento macro, que a gente chama, que seria um acontecimento mais global, ou algum acontecimento local, a nível de Brasil, que impacte de forma mais significativa na curva futura. E por que ele não impacta na curva presente? Porque as reuniões do Copom e as definições de taxa são feitas a cada 45 dias. Então, se hoje ficou cravado que a taxa Selic é 10,50 ou 10,5, nada que aconteça no mundo ou no Brasil vai fazer com que essa taxa se altere hoje para mais ou para menos.
terá que ser aguardada a próxima reunião do Copom para que se defina uma nova taxa para mais ou para menos. E essas projeções futuras são feitas com base em tudo que possa afetar o mercado financeiro. Guerras, definições políticas no Brasil e no mundo, até mesmo uma fala de algum político mais influente pode afetar as projeções futuras dessa taxa. E estas curvas adicionais, mais coloridas, que eu acabei de fazer aqui, são possibilidades que a taxa de juros poderia ter, de acordo com acontecimentos que fossem ocorrendo durante o período. Aqui eu representei dessa forma, mas poderia ter acontecido de qualquer outra forma, cenários totalmente adversos a esse daí, tá? A curva, em vez de subir, poderia descer, em vez de descer, poderia subir, a depender das notícias, dos fatos que fossem acontecendo durante estes períodos que intermediam essa definição da taxa. Para não me estender tanto, vou finalizar aqui esse vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, me sinalizem, façam algum comentário nesse vídeo, que eu prometo esclarecer todas as dúvidas em um outro momento. Muito obrigado pela companhia de vocês mais uma vez. Até mais. Tchau, tchau.